Então vamos começar a gravação. Hoje, dia 19 de março de 2024, primeira aula do curso de Tributos em Espécie. Então, como eu falei antes da gravação, a gente vai ter 5 aulas de uma parte mais expositiva para fortalecer vocês na base do direito tributário, para depois a gente começar mesmo os impostos. Eu vou tentar amanhã já disponibilizar no Classroom todas as aulas até o final da disciplina, o cronograma direitinho, que vai servir de norte para a gente, tá? Então, como é que a gente pode começar esse curso? Então, acho que a primeira coisa é a gente saber o que é tributo. Vou pedir desculpas aí para quem acabou de ter aula e escutou essa história, tá? A gente dei aula de tributos, Direito Financeiro e Tributário 2, e dei essa explicação, então, desculpe, Líndica. Mas, o que é tributo, gente? E eu vou fazer uma explicação primeiro bastante tosca, beleza? E depois eu vou partir para uma explicação um pouco mais sofisticada. Mas eu quero que vocês entendam a ideia primeiro, tá? O tributo, gente, é algo que o Estado nos cobra e que nós somos obrigados a pagar, independentemente da gente ter feito algo de errado, tá? Independentemente da gente ter praticado um ato ilícito, mas que nós somos obrigados a pagar porque nós temos o dever fundamental de contribuir para os gastos públicos na medida da nossa capacidade contributiva, tá? Então, o que é o tributo? É uma cobrança feita pelo Estado. O Estado nos cobra determinada quantia. É uma cobrança compulsória, beleza? Que não constitui sanção por um ato ilícito. Nós pagamos o tributo não é porque a gente fez alguma coisa de errada, mas porque a gente tem um dever de contribuir para os gastos públicos na medida da nossa capacidade econômica. Nós temos o dever de contribuir para os gastos públicos, para as despesas públicas, na medida da nossa capacidade econômica. Tudo bem? Então, todo Estado precisa de dinheiro. Todo Estado precisa de recursos de receita pública para sobreviver, tá? E existem algumas formas diferentes de se obter essa receita pública. Antigamente, os estados se valiam das guerras de conquista, por exemplo. Então, obtinham receita pública através das guerras. Iam lá, conquistavam povos e retiravam seus recursos naturais, cobravam indenizações pela guerra, certo? Isso era uma forma. Outra forma de obtenção de recursos públicos é a exploração do próprio patrimônio estatal. Então, o Estado, por exemplo, ele tem empresas estatais, tem imóveis, certo? Tem fazendas. Sabia que a União tem fazenda? Há uns 4 anos atrás, ela arrecadou R$1 milhão com venda de produtos agrários. A União Federal. Estava lá no orçamento da União. Imagina a quantidade de imóveis que a União tem, gente. Vocês sabem que quando uma pessoa morre e não deixa herdeiros, aquela herança é considerada herança jacente, né? Ela não tem herdeiros e vai para quem? O patrimônio daquela pessoa que morreu sem deixar herdeiros. Hoje em dia vai para quem? Vai para os municípios, tá? Os imóveis vão para os municípios. Até algum tempo atrás ia para os estados. Hoje, se a pessoa morreu e não deixou herdeiros, vai para os municípios. Então, é uma forma de arrecadar, né? Com herança jacente. A pessoa morreu, não deixou herdeiros. Aí o município herdou um imóvel. O que ele vai fazer? Ele vai alugar esse imóvel. Vai explorar o seu próprio patrimônio, beleza? Vai conseguir receita. Só que de mais ou menos 1787 para cá,
Ou seja, desde a Constituição Americana de 1787 e a inauguração do Estado de Direito, né? Se considera que o Estado de Direito surge a partir da Constituição de 1787. Há uma percepção de que a forma mais eficiente de arrecadar dinheiro para que o Estado possa cumprir suas tarefas lá de garantir a segurança, de garantir o desenvolvimento, de manter uma universidade como essa, a forma mais eficiente dele obter receita não é pela exploração do patrimônio dele. Por exemplo, essa fazenda que eu mencionei da União. Vamos supor que tivesse havido uma geada, uma seca. Não dá muito para contar com esse dinheiro, né? Uma empresa estatal, por exemplo, que explora petróleo, como a Petrobras. Vamos supor uma tragédia e se começa uma guerra e um país inimigo com um submarino afunda todas as nossas plataformas de petróleo. Beleza? Acabou aquela receita. Então, a forma mais eficiente de se cobrar tributo, de se obter receita, é através da cobrança do tributo, que é essa ação do Estado de entrar no patrimônio de alguém e retirar parcela desse patrimônio na medida da capacidade que essa pessoa tem para contribuir com os gastos públicos. Isso aí, né, a gente tem que pagar o IPTU todos os anos, dependente se teve geada, se teve guerra, se teve navio afundado, todos os anos o Estado vai receber aquela receita. Então isso dá muito mais estabilidade, beleza? Então o tributo é a forma mais estável de um Estado ter recursos para continuar existindo, para se manter, para promover os direitos humanos, para promover os direitos fundamentais, beleza? Então, é isso. Assim como a gente tem direitos fundamentais, nós temos alguns deveres fundamentais. Entre esses deveres fundamentais está o dever de pagar tributo na medida da nossa capacidade econômica, beleza? É um dever fundamental, todo mundo tem esse dever, certo? Bom, e esse tributo, então, pessoal, agora já evoluindo para um conceito um pouquinho mais técnico, algo para ser tributo, ele tem que ter basicamente 6 características. E aí, Líndica, isso eu não falei lá com o pessoal, tá? Tem que ter 6 características para ser um tributo, pessoal. Então, o tributo, ele é uma prestação. É uma prestação. Tem alguns autores que já vão colocar aqui, tá? Prestação pecuniária. Eu vou botar e depois eu vou dizer porque que às vezes eu não coloco. Prestação pecuniária. Mas o mais importante para mim é isso aqui, prestação. O que é uma prestação, gente? O que é uma prestação? Eu vou até... Só um minutinho, pessoal, desculpe. Só um instantinho. Eu vou mudar. Vocês já anotaram a caneta? Vão rasurar, né? Vão rasurar. Tem link paper? Então, olha só, em vez de colocar prestação para ajudar a estratégia didática, a gente poderia manter prestação. Mas eu prefiro colocar aqui que é uma obrigação. Obrigação pecuniária. Obrigação. Por que eu troquei prestação por obrigação? Porque, o que acontece, pessoal? Obrigação, a gente tem toda uma matéria que é o direito obrigacional, o direito civil, temos na faculdade de direito obrigacional. O tributo, ele está aqui no campo das obrigações, vocês ainda não viram, tá? Vocês já viram o direito de obrigações, o direito civil? Você viu, então, vocês dois vai entrar agora. Vocês vão ver, pessoal, que uma obrigação em qualquer ramo do direito, ela tem a seguinte estrutura.
ela tem um sujeito ativo, uma prestação, beleza? Por isso que a prestação está aqui, melhor, para explicar. O sujeito passivo vai ter um crédito e vai ter um débito. Olha, na teoria geral do direito, uma obrigação jurídica, ela vai ter sempre esses 5 elementos. Qualquer obrigação jurídica vai ter um sujeito ativo, um sujeito passivo e uma prestação, tá? No meio. Essa prestação, ela vai ser uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer alguma coisa. Oi? De instituir, né? Então, no dar, também se entende também a obrigação de instituir, né? Então, dar, instituir, fazer ou não fazer alguma coisa, beleza? Isso aqui, e sempre vai ter um credor, sujeito ativo, e um devedor dessa prestação, certo? Que é o sujeito passivo. A relação do sujeito ativo com a prestação é uma relação de crédito. Então, o sujeito ativo, ele tem uma relação de crédito com a prestação. O sujeito passivo, ele tem uma relação de débito com a prestação. Tá? Isso aqui, gente, a gente aprende em teoria geral do direito. Não se assuste que eu vou acabar repetindo, isso aqui vai ter uma importância prática para a gente no futuro. Então, eu estou antecipando aqui, mas isso aqui a gente aprende na teoria geral do direito. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque o tributo é uma obrigação, tá? É uma obrigação. Então, quando eu falo que o tributo é uma obrigação, o simples fato de eu falar que o tributo é uma obrigação, ele já automaticamente me remete a saber que numa relação tributária, eu necessariamente vou ter um sujeito ativo, um sujeito passivo, um crédito tributário, um débito tributário e uma prestação. Então, apenas essa palavra aqui, obrigação, saber que o tributo é uma obrigação, já me faz automaticamente saber que, sempre que eu falar de uma relação jurídica tributária, pessoal, eu tenho que ter certeza que tem um sujeito ativo, que é aquele que vai cobrar o tributo. Vai ter um sujeito passivo, que é aquele que está devendo o tributo, devedor do tributo. Que vai ter um crédito, que é um crédito tributário que o sujeito ativo vai exigir. E vai ter um débito, que é um débito tributário do sujeito passivo com aquele tributo. Tá? Talvez isso, com certeza, não faça muito sentido para vocês nesse momento. Tá? Mas isso aqui vai ser importante para a gente lá na frente. Eu vou repetir. Beleza? E, então, é uma obrigação que ela é uma obrigação pecuniária. Tá? O que significa que é uma obrigação pecuniária? Significa que no Brasil, qualquer tributo é pago em moeda, em dinheiro, certo? Ou em algo que expresse valor monetário. No passado, lembra da Inconfidência Mineira? Que havia o quinto do ouro, o quinto do pau-brasil, tinha, antes até o pau-brasil, não, em 1537. Você tinha um pagamento de tributo in natura, que era com bens. No Egito era assim também, parte da produção. No feudalismo era assim também. O vassalo pagava tributo com a parte da produção. Esse era o tributo in natura, certo? Isso a gente não tem no Brasil mais. Tributo pago parcela da produção da pessoa. Também não temos o tributo in labore, que é o tributo que é pago com trabalho. Então, na Idade Média era muito frequente. Tá? Os senhores feudais pagavam tributo ao rei, né, com o trabalho de militar deles. Eles eram cavaleiros e eles que faziam a defesa do reino ali com eles e seus filhos. A igreja pagava tributo também com trabalho, que era o trabalho de assistência social que era feita pela igreja e com orações. Entende?
entendia que era uma forma de pagar os tributos. Então isso era um pagamento de tributo in labore, em trabalho. Também hoje não existe no Brasil, beleza? O que existe hoje no Brasil é o pagamento de tributo in pecúnia, sempre com dinheiro, tá? Ou algo que expresse valor monetário, certo? Segundo, é uma obrigação pecuniária compulsória. Compulsória. O que significa que é compulsória? Significa que não há qualquer margem de discricionariedade ou a vontade do devedor não interessa em matéria tributária. A pessoa não pode dizer, eu não quero pagar tributo. Essa cobrança é totalmente compulsória, é obrigatória. O sujeito ele é obrigado, se a coisa é tributo, ele tem que pagar. Não quero pagar. O Estado vai adentrar compulsoriamente no patrimônio dessa pessoa e vai arrancar a passar do patrimônio e levar para os cofres públicos. Certo? Então o tributo tem essa natureza de ser compulsório, obrigatório. A pessoa não pode dizer, não estou a fim de pagar. Não é voluntário, é compulsório. Beleza? Por exemplo, existe um tributo que é a taxa. É um tipo de tributo, a gente vai explicar a diferença dele. Então, a taxa, existe uma taxa que a gente já conhece, que é a taxa de lixo, né? A taxa de coleta domiciliar de lixo, que é o que as pessoas em Niterói pagam, por exemplo, para que o município de Niterói mantenha a Clean, aquela empresa que coleta o lixo em Niterói, beleza? Não sei se continua se chamando assim, mas acho que sim, né? A Clean, né? Da limpeza de Niterói. Vamos supor que eu recicle todo o meu lixo. Tá? Eu tenho, por exemplo, na minha casa aquele triturador de pia. E aí eu vou e jogo todo o meu lixo orgânico lá, trituro tudo, parte de papel eu reciclo. Eu não jogo nada fora, eu só não produzo nem o lixo. O simples fato do caminhão daqui passar na frente da minha casa todos os dias, embora eu não produza lixo, mas esse serviço está disponível para mim e torna devedor da taxa de coleta de lixo. É compulsório. Se é tributo, é compulsório. Vamos supor que eu tenho um terreno em Teresópolis e tem uma fonte de água, beleza? E eu tiro toda a minha água dessa fonte. Aí vem lá a cobrança da taxa de água. Vamos supor que essa taxa de água lá tem a natureza de tributo. Tem alguns locais que não tem, tá? Mas alguns lugares você tem a conexão, a ligação da água à sua disposição. Se quiser, você liga a torneira e usa. Se tiver à minha disposição, ainda que eu não use uma gota da água da prefeitura, eu tenho que pagar a taxa. Tá? No caso aí do Estado, serviço anual. Entendeu? Porque é compulsório. O tributo tem essa característica da compulsoriedade. Tudo bem? A outra característica, estou atento aqui no horário, tá, pessoal? A terceira característica do tributo é que ele é em moeda, e aí tem a ver com não adianta ter pressa e escrever feio. Ele é em moeda, ou valor que expresse, ou algo que expresse valor monetário, tá legal? Isso tem tudo a ver com a questão de ser pecuniária, por isso que é a mesma coisa, exatamente a mesma ideia. O tributo no Brasil é em moeda ou algo que expresse valor monetário. Por exemplo, a lei pode autorizar o pagamento de tributo com precatórios, por exemplo. Para quem não viu ainda isso na faculdade, precatório é algo que o Estado paga para você quando ele é devedor no processo judicial. Tá? Eu ganhei uma ação contra a União, ela vai pagar precatório. Beleza? E aí você eventualmente pode pagar tributos com precatório, porque ele expressa um valor monetário.
Está vendo que não é nada a ver com a produção, não é em natura, não é em labora, mas em título da dívida pública, tem coisas que expressam moeda, e aí tudo bem. Então, o tributo é uma obrigação compulsória, é uma obrigação pecuniária compulsória, em moeda ou em algo que expresse valor monetário, que não constitui sanção por ato ilícito, não é sanção por ato ilícito, ou seja, você paga tributo não porque você fez uma coisa errada, mas porque você tem um dever fundamental de pagar tributos. Então, não é sanção por ato ilícito. Não sanção, né, por ato ilícito. O tributo tem uma quinta característica, ele é instituído em lei, certo? O tributo necessariamente depende de lei para a sua existência. Perfeito? Então, quinta característica, ele depende de lei. Então, é instituído por lei. E ele essa quinta característica, então ele é instituído por lei, necessita de lei para sua instituição. Depois eu vou explicar para vocês as razões pelas quais é necessário lei para instituir o tributo. E sexta característica, ele é cobrado pela fazenda pública, ele é cobrado mediante uma atividade administrativa vinculada, plenamente vinculada. Tá? Vou explicar o que é isso, pessoal, o terceiro. Ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que é isso, gente? Existem dois tipos de ato administrativo. O ato administrativo ou é discricionário, em que há uma certa capacidade do gestor fazer um juízo de conveniência e oportunidade em relação àquela atuação dele. Ele pode fazer um juízo de conveniência e oportunidade. No ato vinculado, isso não é possível. O administrador, quando pratica um ato vinculado, ele tem que seguir exatamente aquilo que a lei determina. Beleza? O CTN, quer dizer, o tributo, ele é algo que é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, não há nenhuma discricionariedade. Se quem está cobrando o tributo cobrar um pouquinho a mais, ele pode estar cometendo um crime, chamado crime de excesso de exação. Se ele cobra um pouquinho menos, ele pode estar praticando outro crime, que é o crime de prevaricação. Então, ele tem que cobrar exatamente aquilo que a lei determina. Beleza? Então, qual é o conceito técnico de tributo, pessoal? Tributo é uma obrigação pecuniária compulsória em moeda ou em valor, em algo que expresse valor monetário, que não constitui sanção por ato ilícito, instituído por lei, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse é o conceito técnico de tributo. Onde é que está esse conceito? Esse conceito está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tá? O Código Tributário Nacional, ele vai dizer o seguinte. Artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em valor ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Beleza? Então, esses 6 requisitos nos trazem o conceito legal de tributo. É isso que é tributo. Na aula que vem, pessoal, desculpe, hoje foi muito corrido, né? Mas o que a gente vai fazer? Na aula que vem, eu vou mostrar para vocês que tributo, então é isso, né? Tudo que a gente comprar, qualquer tipo de cobrança que se encaixe nessas 6 características, provavelmente será um tributo. Agora, os tributos, eles podem se apresentar de formas diferentes. Então, os tributos podem ser os impostos, podem ser taxas, contribuições de melhoria, contribuições
condições especiais ou empréstimos compulsórios. Na hora que vem eu vou trazer para vocês a explicação dos tipos diferentes de recursos. Tá legal? Mais uma vez, desculpem ter chegado atrasado, mas estava desenrolando essa questão da sala. Tá? E aí, quinta-feira, a gente já vai dar uma caminhada mais tranquila e mais profunda. Certo? Obrigado, pessoal.